Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje, anote, naquele caderninho de anotações que eu sempre peço aqui para vocês, e para você que me acompanha através da internet, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Eleito, abençoado de Deus, anote você também, a lealdade a Deus nos tempos difíceis. É o tema de hoje, é a glória de hoje, a lealdade a Deus nos tempos difíceis. Lealdade, aquele que vai ser com você até o fim. Eu declaro e recebo você sendo leal a Deus na alegria e na tristeza. Como no casamento. Como deve ser em um casamento. Porque tem muitas pessoas que quando pinta a dificuldade, abandona a pessoa amada. Principalmente quando pinta a dificuldade financeira. Mas antes, não, eu juro, eu prometo, ser fiel na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza, mas quando vem a dificuldade, abandona. Falando de casamento. Mas antes, olha, eu estou aqui com você para o que der e vier. Se eu tiver que vender bolo na rua, eu vou vender. Se eu tiver que vender cafezinho, eu vou vender. O que tiver que fazer, eu faço para te ajudar. Meu marido, minha esposa, eu faço. Se tiver que vender chá, eu vou vender chá, eu vou fazer. Assim deve ser o casamento. Mas quando pinta a dificuldade, tem pessoas que abandonam. Mas no caso de Deus, a gente tem que ser leal. A gente tem que ser fiel. Na alegria e na tristeza. De fato e de verdade. Porque a lealdade a Deus, meus amados, é a razão da prosperidade e da riqueza. É a fonte da honra de Deus na tua vida, nos teus caminhos. É a fonte da paz, do livramento, da cura, da saúde. É a porta, a lealdade a Deus. A lealdade a Deus é a coisa mais importante que tem. Não adianta apenas dizer que ama a Deus. Eu amo Jesus. Ah, como eu amo. Eu adoro a Deus. Inclusive eu vou na igreja de vez em quando. Eu tenho fé em Deus. É ser leal. A questão é ser fiel a Deus. É você ter compromisso com o soberano Deus, mesmo. Não é uma coisa de boca. Eu tenho fé em Deus. E de vez em quando eu vou até na igreja. É ser fiel, é ser leal. A questão hoje aqui, que Deus está tratando com a gente, é ser leal. Mesmo. Deus não aceita meia lealdade. Um pouco da sua atenção quando sobrar tempo. Deus não aceita isso. Ah, hoje está sobrando tempo. Eu tenho um tempinho. Eu vou congregar. Deus não quer a sua atenção. Você que me ouve também. Só quando sobrar tempo. Deus quer todo o seu coração, toda a sua atenção, todo o seu amor voltado para Ele, de fato, de verdade. Olha o que Ele diz na sua palavra, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Anote no seu caderninho de anotações e acompanhe aqui, ó, no telão, já está aqui, ó. Olha o que esse Deus diz com relação à lealdade. Ele não aceita meia lealdade. Olha só. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu o quê? Coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E Jesus vem e afirma e repete o mesmo que está aqui. Em Marcos capítulo 12, verso 30. Anote também Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o quê? O teu entendimento e de toda a tua força. Veja que de lá para cá não mudou. A nossa lealdade a Deus tem que ser assim, ó.
Jesus aqui repete, do mesmo jeito que está descrito lá atrás, permanece. Deus não aceita uma atenção quando sobrar tempo. Deus não aceita uma lealdade pela metade. Quando você quer dar, Deus quer firmeza, compromisso com o soberano mesmo. Porque a lealdade a Deus é a fonte de tudo que você precisa. Amém. Eu vou mostrar com Bíblia que é a fonte da prosperidade, é a razão da sua riqueza, da sua cura, da sua saúde, do livramento que você precisa. Tem exemplos na Bíblia, pessoas que foram leais a Deus, e Deus também foi leal a essa pessoa. Abençoados, Deus tem prazer na nossa lealdade a Ele. Como um pai sobre a terra tem orgulho de ter um filho obediente. Você que é pai, você que é mãe, você, quando tem um filho obediente, você sente um orgulho dentro de você, uma alegria, não é verdade? Uma satisfação de você falar desse filho. Esse aqui só me dá alegria. Esse é um filho maravilhoso, é um filho muito bom para mim. É um filho que me obedece. É um filho maravilhoso. Deus também tem prazer na nossa lealdade. E Deus demonstra isto claramente quando se refere a Jó. Coloca aqui no telão também, Jó, anote aí, Jó, capítulo 2, amado irmão, você que me acompanha através da internet, na sua casa, onde quer que você esteja, abra sua Bíblia em Jó 2:3. E olha o que diz aqui. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, ou seja, leal, temente a quem? A Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir o quê? Sem causa. Deus aqui está agindo igual um pai sobre a terra, cheio de orgulho do filho leal que ele tinha. E aqui na Bíblia, claramente, Deus mostra, eu tenho prazer em pessoas assim. Há uma alegria dentro de mim como Deus. E Deus busca, é do interesse de Deus, amado, a lealdade a Ele. Veja o que diz o Salmo 101, verso 6. Anote aí também o Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procuram os fiéis na terra. Está vendo que Deus tem interesse nos leais? Naquele que é fiel, que tem compromisso mesmo. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem o quê? Comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Mas não para por aí não. Tem também uma narrativa muito importante no segundo livro de Crônicas, 16:9. Segundo livro de Crônicas, 16:9. Olha só. E começa assim. Segundo livro das Crônicas, 16:9. Olha só. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por todo o quê? Por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Totalmente dele. Pausa. Veja que há um interesse enorme da parte de Deus em pessoas assim. Ó. Ele busca pessoas que são leais, fiéis, um coração totalmente voltado o quê? Para Ele. Olhe para mim, abençoados. Eu não estou pregando aqui hoje uma mensagem falando de comportamento 100% certinho, 100% perfeito. Não, não é sobre isso. Porque ainda estamos em um corpo de carne. Por estarmos nesse corpo de carne, Paulo diz, isso aqui é débil, isso aqui é inimigo de Deus. Isso aqui tem falhas, isso aqui nos atrapalha. Essa carne atrapalha da gente atingir
100% de perfeição. Infelizmente, está nesse corpo de carne, há esse atrapalho. Mas a mensagem de hoje é para que você não abra mão desse Deus por nada. Que mesmo que você tenha falhas, você busque força em Deus para superá-las. Que mesmo que você enfrente dificuldades, mas que você entenda que aqueles que se agarram e refugiam no Senhor, não serão desamparados. É ser leal, é você estar ligado a Deus o tempo todo, na alegria e na tristeza. Em o nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Porque se você se coloca a pensar, o homem segundo o coração de Deus, Davi, na sua vida, junto às suas qualidades, ele tinha também o quê? Defeitos. Junto às suas qualidades, ele tinha também o quê? Falhas. Mas segundo a Bíblia, no coração, ele não abria mão do seu Deus. Por isso foi tão amado. Por isso, Davi era livrado, era protegido por Deus. Porque se você for observar o histórico, a história de Davi, ele teve muitas falhas, muitos erros. Mas ele não abria mão no seu coração da sua adoração a Deus, do seu amor a Deus. Ele não trocava Deus por uma outra coisa. É o meu Deus e ponto final. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu bom pastor. Porque quando eu estiver no vale da sombra da morte, eu sei que ali comigo estás. Então, ele era leal a Deus. A lealdade a Deus é realmente a fonte, a razão, não só da riqueza, da prosperidade, mas do livramento, da saúde. Olha esse exemplo na Bíblia, Isaías 38, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 1. E começa assim, ó. Você de casa também, que me acompanha nesse momento, amado irmão, abençoado de Deus. Isaías 38, a partir do verso 1. Olha aqui, ó, um exemplo lindo, que a lealdade realmente é a fonte, é a porta, é a razão para tudo que a gente precisa. Olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não o quê? Viverás. Seguindo, verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou a quem? Ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com lealdade, com compromisso, com firmeza, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o quê? Muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E não só deu a ele saúde, mas trouxe também livramento dos seus inimigos. Verso 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ou seja, vou defender você. É como eu falei no princípio, a lealdade é a fonte da riqueza, da paz, da saúde, do livramento, da proteção, de tudo que você precisa, abençoado. Você ser leal a Deus. Era um rei que temia muito a Deus. Mesmo com o seu poderio, Deus em primeiro plano. Porque ele era rei, ele tinha afazeres, ele tinha um reinado para cuidar. Tinha muitos afazeres, mas ele tinha tempo para Deus. Ele tinha compromisso com o soberano Deus.
E é isso que Deus quer que a gente entenda hoje. Por mais afazeres que você tenha, por mais ocupação que você tenha, em primeiro plano, Deus. E detalhe, quando ele orou, ele não orou com uma fé sentimental. Ele não orou com uma fé emocional. Deus, tenha peninha de mim. Eu sou um coitado. Eu sou sozinho nessa vida. Eu não tenho ninguém por mim. Ele orou, mas ele orou uma fé o quê? Confiante em Deus. Uma fé entendida, uma fé fundamentada na palavra, uma fé que traz o conhecimento das coisas de Deus na boca. O que disse Jesus? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiseres e recebereis. E vos será feito. Abençoados, não é uma fé sentimental, não é uma fé emocional, é uma fé no conhecimento. É uma fé baseada na palavra. A palavra precisa permanecer em você. Vamos ao livro histórico de João, capítulo 15, verso 7. Para ficar registrado no tema de hoje, isto que eu falei agora. Nós temos que exercitar uma fé no entendimento, na palavra. Senhor, eu sou o teu filho, o teu escolhido, o teu abençoado. Senhor, eu tenho vivido a prática da tua palavra. Eu tenho sido adorador, como herdeiro do Senhor. Eu recebo a tua rica misericórdia em minha vida. Uma fé entendida. Uma fé no conhecimento, dona divina. Não é uma fé sentimental. Oh, Senhor, tenha peninha de mim. Eu não mereço nada. Eu sou um verme, eu sou o estrume do cavalo e ainda do bandido. Aquele cavalo que o bandido roubou. Eu sou pior do que aquilo, Senhor. Inclusive, eu vou me jogar aqui debaixo desse banco porque eu não mereço nem estar sentado nele, Senhor. Não é uma fé sentimental. É uma fé entendida. Uma fé na palavra. A gente não vê esse homem numa fé sentimental. Oh, Senhor, eu sou um verme. Um verme, viu? Ele não deu uma de coitado para ser visitado. Mas ele colocou em prática uma fé madura, uma fé entendida. Deus soberano. Eu tenho procurado ao máximo te servir de todo o meu coração. Me ajude nesse momento difícil das minhas aflições. Uma fé entendida. Não é uma fé de uma pessoa, sabe, que se coloca como coitado o tempo todo. Ah, Senhor, tenha pena de mim. Eu sou sozinho, sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho, de maré, maré, BC. Eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. Eu sou pobre, 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 de maré. E o pastor Heraldo ali, ó, o maestro. E ainda faz aquela vozinha de ovelha, né? Não, abençoados. Deus espera de nós uma fé entendida, não é uma fé cega, é uma fé madura. Uma fé madura, em nome de Jesus. Olha o que Jesus diz, está aqui, ó. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O que é que tem que permanecer em você? As palavras. Não é uma fé sentimental. Oh Deus, eu não sou nada. Eu sou um velho. Isso está na Bíblia? Não. O que é que tem que permanecer? As minhas palavras em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. E vos será feito. Eu recebo essas palavras. As palavras que você recebe aqui, aprende aqui, tem recebido aqui, é isso que precisa permanecer em você. Até a sua saudação, o que tem que permanecer no seu cumprimento ao seu irmão, a todos, é a palavra. A palavra nos ensina
em Gálatas 3:9, que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Se eu sou um abençoado com o crente Abraão, como eu devo cumprimentar o meu irmão na graça? De abençoado. E por que você fala Deus te abençoe às vezes? Ih, pastor. Se o que tem que permanecer é a palavra. E o que é que diz a palavra? Que você é o quê? Abençoado. Deus te abençoe antes da cruz. Moisés estava profetizando o que estava para vir, o que estava perto, o que ia acontecer na cruz. A promessa se cumpriu. Deus em Cristo Jesus, a promessa se cumpriu. Então, em graça, não negue aquilo que Deus já fez por você em Cristo Jesus. E o que é que Ele fez em Cristo Jesus? Nos abençoou. Amém. Então não é mais Deus te abençoe, como no tempo de Moisés. É abençoado. O anjo Gabriel, quando foi ao encontro de Maria, não falou, ô mulher, que Deus te abençoe. Não, não. Falou, tu és uma abençoada. Coloca aqui também, Lucas, capítulo 1, verso 28. O anjo Gabriel chama Maria de abençoada. Ó aqui, ó. Lucas 1, 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, que quer dizer, muito abençoada. O Senhor é contigo. Deus sempre passando segurança, porque o Deus que a gente está servindo é um Deus forte. E Ele quer que você pense dele assim, como Deus forte. Confie em mim, abençoado. No pacto da graça, a forma de abençoar, meu irmão, mudou. Não é mais Deus te abençoe. Deus te abençoe era a promessa, como eu falei agora há pouco. Antes da cruz. Depois da cruz, é abençoado. Glória a Deus. Você é um abençoado. Então não pode mais você, com tanto conhecimento, com tanto tempo de graça, ainda está no Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te... Jesus falou que permaneça a palavra. E a palavra é essa, abençoado. Como também em Efésios, capítulo 1, verso 3. É bom fazer essa observação, porque ainda escuto de alguns irmãos, Deus te abençoe. Mas o que tem que permanecer é abençoado. Você é o abençoado. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar? Não. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, com relação a esse ponto, é Deus te abençoe ou abençoado? Abençoado. Então, amado irmão, você é um abençoado de Deus, para sempre. Esqueça o Deus te abençoe. O que tem que permanecer é a palavra. Aí você vai orar e recebereis. O que está faltando em alguns irmãos, até no nosso meio, é permanecer a prática da palavra. A pessoa tem conhecimento, mas ela não usa. É que o fulano vem com Deus te abençoe. Sim, a gente não pode impedir que alguém use o Deus te abençoe. Eu não posso evitar que o irmão fale Deus te abençoe, mas eu posso evitar que da minha boca saia Deus te abençoe. Eu posso evitar isso. Porque tem pessoas que, para justificar a sua vida no Deus te abençoe, até pessoas no nosso meio, é porque tem pessoas que vêm e falam assim, né, pastor? Bom, você não pode evitar as pessoas, mas você pode evitar que isso saia de você. Exatamente. Porque tem neto, como a dona Divina bem lembrou, tem neto que fala, avó, Deus te abençoe, avó. Você é um abençoado, meu filho. Vai com Deus. Então, é isso que tem que sair da nossa boca. Parece uma bobagem, mas é de uma importância muito grande. Parece ser uma situação pequena. Mas o que é que Jesus falou? Eu torno a repetir. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, aí vem o que você precisa. Pedireis e recebereis. Está vendo? O quanto é importante, uma situação que parece ser pequena. Irmão, você que é do nosso meio,
Amadureça. Confesse aquilo que você está aprendendo. Confesse a palavra do jeito certo. Em um nome de Jesus. Se alguém vem com Deus te abençoe, tudo bem. Não dá para evitar. Mas você pode evitar. Fale o certo. Que permaneça a palavra correta. Que você está aprendendo aqui à luz da palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos com atenção a um exemplo de um homem que foi leal a Deus, que colocava Deus realmente em primeiro plano na sua vida. Daniel, capítulo 6, verso 1. Daniel, capítulo 6, verso 1. Antes da gente ler, eu quero perguntar uma coisa a todos vocês, e a você que me ouve também. Porque isso que eu vou perguntar faz parte do que nós vamos aprender aqui também. Naquilo que vamos ler aqui. O que eu vou perguntar, eu quero que você pense e não me responda. Não precisa você me responder. Se a pessoa que você mais ama proibisse você de vir à igreja, proibisse você de aprender essa palavra, de buscar o conhecimento de Deus, qual seria a atitude que você tomaria? Não me responda, apenas reflita. Uma pessoa chegasse para você e dissesse, olha, ou eu, ou essa igreja, ou esse Deus aí que você está buscando naquela igreja. Qual atitude você tomaria? Abençoado de Deus. Pense bem, porque é algo para você pensar. Você tem que escolher aí, ou eu, ou esse Deus aí que você está buscando naquela igreja. E eu quero a resposta hoje. Qual seria a sua atitude? Pense. Qual atitude você tomaria, amado irmão? Vamos a esse caso que, na Bíblia, Daniel, a gente vai ver que ele não abriu mão do seu compromisso com Deus. E por não abrir mão, foi honrado com livramento. Glória a Deus. E ele foi colocado numa situação, por pessoas invejosas, a negar ao Deus que ele estava servindo. Mas mesmo assim, Deus continuou em primeiro plano na vida dele. Mesmo correndo risco de morte, ele permaneceu fiel a Deus. Então, se eu chegasse para Daniel e perguntasse agora, olha, qual seria a tua resposta, Daniel? Em primeiro plano, Deus. Daniel aqui responde para a gente. Em primeiro lugar na minha vida é Deus. Para qualquer pessoa que venha me perguntar, para eu tomar uma decisão entre o meu Senhor ou qualquer outra coisa, eu escolho o meu Senhor, porque Ele tem sido o autor da minha vida e tem sido o abençoador de tudo que eu tenho. Então, em primeiro lugar, o meu Deus. E se a gente parar para pensar, tem que ser assim mesmo. Jesus, de certa feita, falou, olha, isso está descrito lá em Marcos 10, 29. Eu vou ler para vocês, rapidamente, antes da gente começar aqui em Daniel, Marcos 10, 29, o Espírito Santo me fez lembrar isso. Olha só o que está aqui. Marcos 10, 29. Olha o quanto Deus honra a gente. Marcos 10, 29. Tornou Jesus a falar, a responder. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida o quê? Eterna. Então veja que a lealdade a Deus é a fonte
da riqueza, da prosperidade, da saúde, do livramento, da recompensa, da proteção, do retorno que Deus dá para a gente. Amém. Voltando aqui a Daniel, vamos a essa leitura importante. Daniel, capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes. Pastor, sátrapas, quem eram esses homens? Eram homens nomeados pelo rei da época, o rei Dario, para serem governadores no seu reinado, para que eles tomassem conta desse reinado, para que não acontecesse corrupção, outra coisa pior. Então ele escolhe esses sátrapas. Era um tipo de governadores. Ele estava delegando a homens a cuidar do seu reinado. E no verso 2 ele diz: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o seu reinado não sofresse o quê? Dano. Verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas. Vai vendo, hein? Quando a pessoa é com Deus, é leal a Deus, Deus é com a pessoa. Amém? Você está percebendo aqui que Daniel se destacou? Agora, por que ele se destacou? Porque Daniel era com quem? Com Deus. E quando Deus é com a pessoa, ela vai se destacar entre as outras. Assim eu recebo Deus sendo com vocês. Amém? Você se destacando, você sendo melhor naquilo que você faz, em nome do Senhor Jesus. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, se destacou destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito o quê? Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha, Daniel, você é tão bom porque eu penso que você tem que tomar de conta de tudo, você na frente de tudo aí. Você vai perceber no verso 4 a inveja. Como acontece no trabalho, na família, os colegas de trabalho ficam com inveja de você porque você recebeu aumento de salário, ou porque o patrão promoveu você e outras coisas mais. Na família também tem isso. Quando você conquista, quando você vai tomando posse, quando as coisas vão acontecendo, etc, etc. Olha só o que diz aqui o verso 4, Daniel 6. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a quem? A Daniel, a respeito do reino. Olha a inveja. Vamos procurar uma maneira de prejudicar ele, porque o rei acabou de falar que é desejo do rei colocar ele na frente. Imagina, a gente vai estar tudo subordinado a ele? Não. Vamos encontrar uma maneira de prejudicar ele. Olha a inveja. Aí começaram a maquinar, hein? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, e nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, era um homem exemplar, dava bom testemunho, como deve ser você lá fora, em nome de Jesus, no seu trabalho, na sua vida, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Que ódio, viu? Que raiva! Aí eles começaram a maquinar. Você vai ver isso no verso 5. Tem gente que maquina contra você também, não maquina? Maquina. Hein, não maquina? Maquina. Para te apunhalar nas costas. Você lembra? Pessoas que mentem sobre você, falam horrores de você. No trabalho, na família. E às vezes os inimigos seus estão dentro da sua própria casa, estão dentro da sua própria família, mas não adianta abençoar de Deus,
que Deus é com você e comigo também. Mas não adianta, porque Deus é com você. E é verdade. Às vezes, os inimigos seus estão dentro da sua própria casa. Comendo ali, ó, na mesma mesa. Dividindo a comida, o mesmo prato. E que às vezes até vem de longe, viaja, para se reunir com a prima, ou com outro irmão, ou com outro... só para falar de você. Não é verdade? Às vezes fala até uma viagem longa. E o fulano lá? Você não sabe de nada, senta aí, já que você veio de tão longe, tem muita coisa para falar dele, para falar dela. Mas não adianta, Deus é comigo e Deus é com você também. Maravilha, hein? Então, essas figuras aqui, a partir do verso 5, começam a maquinar. Olha só, Daniel 6:5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Porque Daniel servia ao mesmo Deus que servimos hoje. E naquela época os homens serviam ao rei. Para eles, o seu Deus era o rei é o meu Deus. Então eles pensaram, a gente tem que procurar alguma coisa no Deus dele. Aí começa a malandragem desses homens contra Daniel. Olha só a malandragem a partir do verso 6, Daniel capítulo 6, verso 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Essa era a saudação deles, né? Minha irmã, quanta saudade. Fulano, estava com tanta saudade de você, eu vim aqui te visitar, vim de tão longe. Hoje uso o zap, né? Uso o zap para falar. Beleza. Verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto. Olha a malandragem deles por trás. E faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Qual era o Deus que Daniel servia? Ao Senhor dos Exércitos. Então era aí que eles iam pegar quem? A Daniel. Bom, ele não vai reconhecer o nosso rei como Deus dele. Então é aí que a gente acaba com ele. É aí que a gente acaba com Daniel. Na cabeça deles, né? Só na cabeça deles. Verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, e assim na escritura, para que não seja mudada. Porque a malandragem desses homens foi tão grande, o rei não percebeu, ele não sabia a verdadeira intenção desses homens. O rei também foi enganado. O rei pensou que era uma proposta boa, mas não passava pela cabeça dele que assinando aquilo estaria prejudicando a Daniel. E ele amava muito a Daniel. E a leitura diz que ele até tentou, puxa vida, olha o que eu fiz, eu amo tanto a Daniel. E ele vai ser prejudicado com isso, mas eu não posso mudar. Mas Deus não desamparou a quem? A Daniel. Esse rei também foi enganado por esses homens invejosos. A turma da inveja. A turma da carne. Abençoado. Às vezes se levanta. Carnes assim, no trabalho, na família, de forma horrorosa, horrível. Então agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Pronto, está assinado. Parece ser uma coisa boa aí, né? Bom, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava o quê? Assinada, ele sabia que se ele adorasse a Deus, ele ia ser lançado na cova dos leões. Mas mesmo assim,
ele continuou com as suas honras devidas a quem? A Deus. Olha a lealdade desse homem a Deus. Ele sabia que corria o risco de ser lançado na cova dos leões. Mas em primeiro lugar, a minha lealdade a quem? A Deus. Que coisa linda, olha só. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, para todo mundo ver. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças ao rei, e dava graças diante do seu Deus, como costumava o quê? Fazer. Assim eu declaro você, assim tem que ser você também. Leal a Deus na sua prosperidade, quando ela chegar na sua vida, olhe para mim, você ser fiel. Assim tem que ser você, na hora de você servir a Deus, na hora de você congregar, na hora de você estar aqui aprendendo, recebendo os conselhos de Deus. Hoje eu tenho muitos afazeres, o parente que chegou, parente, espera aí um pouquinho, amado de Deus, abençoado, espera aí, porque hoje eu tenho um compromisso com Deus, daqui a pouquinho eu estou voltando. Em primeiro plano, em primeiro lugar, o meu Deus, eu tenho um compromisso com Ele. Eu não posso quebrar esse compromisso, essa lealdade de ouvir a palavra do meu Deus. Não pode ser uma lealdade, abençoado, de qualquer jeito. Eu me faço entender? Não pode ser, às vezes, eu vou lá. Tem que ser com compromisso. O seu congregar, sua vida de servo a Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Tem que ser uma coisa firme com Deus. Com Deus você tem que ser leal, como Daniel. Depois que Daniel realizou essa oração, mostrou que ele não ia, ele poderia, abençoado de Deus, dar uma explicação. Não. Eu não estava orando ao meu Deus, eu estava orando a você, rei, porque você é o meu Deus. Porque a turma da inveja foi lá, ao encontro do rei Dario, e falou, olha, rei Dario, aquele lá que o senhor falou que ia colocar em destaque no reinado, que o senhor ia confiar tudo e a gente ia ficar submetido a ele, ele não se curva diante do Senhor, não. Ele adorou o Deus dele, não respeitou o decreto. Então, como o decreto está assinado, ele vai ter que ser lançado na cova dos leões, viu? Para a gente remir o tempo, olha o que diz o verso 13. A turma da inveja, a turma da fofoca, olha só, Daniel 6,13. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, tipo assim, esse aí, ó, que o senhor confia tanto, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E não faz a ti não, hein? Faz ao Deus dele. Daniel poderia ter mudado essa situação. Ele poderia ter negado a Deus e não o fez. Daqui para frente, Daniel é lançado na cova dos leões. Mas tem situações muito importantes, e como o capítulo tem 28 versos, eu vou remir aqui. Eu vou ler os pontos mais importantes, porque você já conhece a história. Quando uma pessoa que é leal a Deus é perseguida, é afrontada, injustamente, por maldade, por inveja, seja lá o que for, veja o que acontece. Veja o que acontece. Verso 18, capítulo 6 de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite o quê? Em jejum. Ele perdeu a fome e também o sono. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o quê? O sono. Fugiu dele a fome e o sono. Veja que todos que se levantam contra alguém que está servindo a Deus, fica assim, fica mal. Já outras pessoas ficam doentes, perturbadas, como foi o caso do rei Saul. O rei Saul perseguia tanto a Davi,
falava tão mal dele, desejava tanta coisa ruim, até a sua morte, que ele ficou o quê? Perturbadinho, do fio de cabelo da cabeça à planta dos pés. E você conhece a história. E Davi, um homem muito usado por Deus, um homem muito generoso, um homem segundo o coração de Deus, ainda ia lá e cantava louvores para afastar a sua perturbação, a perturbação que ele estava sentindo no coração, perturbação essa que estava ali porque ele tinha raiva de Davi, porque ele já sabia que Davi seria o futuro rei, pela vontade de Deus. Como é que pode? Eu nem perdi a minha coroa, e no entanto Deus já tem um substituto. É porque Deus não depende do homem. Quando aquela pessoa não serve para servir a Deus, ele tira e põe outro. Tem pessoas que acham, Deus depende de mim. Somos nós que dependemos de Deus. Somos nós que dependemos de Deus. Seguindo aqui com a leitura, Daniel 6, verso 19. Olha a atitude do rei Dario. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ah, meu Deus. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, sempre está servindo, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Olhe para mim. Ele falou sem ódio, sem ressentimento. É uma das coisas que a gente precisa aprender no reino de Deus, quando alguém nos deseja o mal, quando alguém tem inveja da nossa vida, quando alguém nos persegue, não é devolver na mesma moeda, não é mal por mal. Paulo diz na graça que a gente tem que vencer o mal com o bem. Amém. Seguindo, atenção para o verso 22. Essa leitura serve, e muito, você que me ouve agora e você que está aqui, serve muito para você que não crê em anjos. A leitura do verso 22 serve muito para você que não crê em anjo, que acha que quando nós falamos de anjo, isso é tudo uma bobagem, pensamento positivo, chamar a existência, essa coisa de ministração angelical, isso tudo é perda de tempo. Eu recebo você que acha que tudo isso é uma bobagem, você se convertendo ao mundo espiritual, pois eles existem, os anjos. E Deus enviou o seu anjo para ministrar em favor de Daniel. Daniel 6, 22. Olha só. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi o que delito algum, não desejei tua morte nem teu mal. Fique em paz, ó rei. Vai vendo, hein? Que coração maravilhoso. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Declaro você também. Verso 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens, a turma dos invejosos, que tinha acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Nossa, meu Deus do céu. Veja, Deus é leal, abençoados. Deus trabalha por nós, que também somos fiéis e leal a Ele. Você que é leal a Deus, Deus trabalha por você. Amém. Deus honra. Não deixe ninguém interromper você de demonstrar o seu compromisso, a sua vida de servo a Deus. Nem a sua carne, nem a sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, ninguém. Veja que quando a gente é leal a Deus, esse Deus trabalha por nós. Ele é fiel a cada um de nós.
Para terminar, abra em Isaías, capítulo 64, verso 4. Vamos aqui? Isaías, capítulo 64, verso 4, meus irmãos. Para a gente terminar aqui, ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Louvado seja, eu recebo essas palavras. Para aquele que é leal a ele, creia nesse Deus, porque ele nunca falhará. Ele é fiel. Atenção, povo de Deus. Esse Deus não falha, você que é leal a ele. Nas suas tormentas, nas suas perseguições, nas suas enfermidades, seja qual for a complicação da sua vida, dentro de casa. Ah, pastor, tem inimigo dentro de casa e fora também mesmo. É certo, até na Bíblia fala sobre isso. É uma realidade mesmo. O Senhor Deus é contigo, até nisto também. Ele te livra, ele te protege. Porque a lealdade a Deus é a razão, é a fonte, é a porta da prosperidade, da riqueza, do livramento, da proteção, da justiça, da paz, da saúde, tudo que a gente precisa. E eu recebo você leal a Deus nos momentos difíceis. Amém. E vamos estar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Você sempre será preservado por Deus, abençoado. A palavra de hoje veio com esse ensino, com essa vontade de Deus para o nosso coração. Meu filho, essa é a minha vontade, é o meu conselho para o teu coração. Eu vou te preservar. Você que espera, você que confia em mim. Você que é leal a mim, a minha graça, a minha palavra. Eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. E eu usei o meu servo, essa ferramenta que eu tenho, para dar a minha palavra para você, para mostrar exemplos na minha palavra, que todo aquele que é leal a mim, todo aquele que tem compromisso comigo, aquele que é dedicado a mim, eu também sou com essa pessoa. Veja que Daniel era com Deus e Deus era com ele. Ele se destacou, ele também prosperou, diz a leitura. Ele recebeu livramento. Veja, a lealdade a Deus é a fonte de tudo isso. Você ter compromisso ao soberano Deus, você ser um adorador de verdade, você não abrir mão desse Deus por nada, por ninguém. Se chegar alguém assim, ó, ou eu, ou esse Deus aí, e você já ter a resposta, não. Em primeiro plano, meu Deus, em primeiro lugar, o meu Deus. Assim fez Daniel. Assim eu declaro você sendo leal ao Senhor. Receba esse Deus fiel, esse Deus cujo seu coração confia, crê, acredita, curando você, te dando forças para você superar esse momento difícil, de complicação financeira, de saúde. Você que de repente está com Covid-19, você que está de repente com uma outra enfermidade, você que está passando por um momento muito sério na sua saúde, eu recebo você tomando posse do seu milagre. Deus não desampara o seu justo. Diga para ele: eu creio nesse Deus
que me protege, que me honra, que me ajuda, que me prospera, que dá livramento, saúde. Eu creio. Fale com o seu Deus. Diga que você crê. E também renove os seus votos de lealdade a Deus com as suas palavras. Em um nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração. Cura, Senhor, essa mente que tem sofrido sentimentos perturbadores. Essa pessoa que tem passado por pensamentos de medo, medo da morte, por pensamentos de angústia, pensamentos de tristeza, depressão, que tem feito essa pessoa ficar numa cama. Essa pessoa não levanta para comer, não levanta para tomar banho, não levanta para nada. Ela está deprimida, está angustiada. Liberta essa pessoa, Senhor, desse mal da carne. Cura essa pessoa desse mal que ela está sentindo na alma, Senhor. A alma está abatida, angustiada, triste, sofrida. Liberta essa pessoa, meu Deus, que está refém dos vícios, das drogas, e que no fundo ela sabe que não tem trazido solução alguma, resultado nenhum, não tem resolvido, não tem preenchido o vazio, a tristeza que ela sente, Pai. Então, cura, Senhor, liberta essa pessoa desse sofrimento que ela carrega na alma, na carne, em um nome de Jesus. Eu recebo Deus te curando desse mal na carne, dessa angústia, desse vício, dessa tristeza, dessa enfermidade, desse sofrimento, em um nome do Senhor Jesus. Porque você é mais que vencedor. Você é morada de Deus. Você é casa de Deus. E eu recebo esse Deus te dando força. Ele vai te ajudar. É só você demonstrar adoração, lealdade a Ele. Ele vai ser contigo. Você vai se destacar. Você vai suplantar o que você achava que não ia suplantar. Você vai vencer muitas barreiras. Você vai prosperar. Você vai ver as portas que estão fechadas se abrindo para você. A sua atitude de fé hoje aqui vai mudar tudo na sua vida. Talvez você nem acredite. Ai, pastor, será? Ah, pois eu digo para você, creia. Não duvide. Deus vai honrar o seu passo de fé aqui hoje. Você que veio aqui hoje congregar, você que ora junto comigo, da onde quer que você esteja, pastor, eu creio em tudo que o Senhor falou hoje, eu recebo essa palavra. Você vai tomar posse de muitas alegrias na sua vida também. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos a melhor semana da sua vida. Até quarta, até domingo, em nome de Jesus. Bom dia a todos.
Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.